Vamos de vlog de leitura do Fantasma da Ópera. Oi pessoal, aqui é a Laís do canal Entre Histórias, sejam muito bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. E hoje é um vlog de leitura especial que foi a nossa leitura do mês conjunta. Este bebezinho aqui é O Fantasma da Ópera e eu comecei a ler ele agora, eu estou super atrasada na leitura conjunta, mas eu quero ler ele junto com vocês, né? Eu já estou fazendo essa leitura conjunta, mas quem fez a leitura conjunta, ou enfim, quem tiver a fim de acompanhar cada emoção, cada página, fica aqui nesse vlog. Gente, eu tô aqui na página 62 do Fantasma da Ópera, 63 agora, e bem no início do livro, claro, mas ele tá muito interessante. Aqui nós estamos descobrindo, né, um pouquinho de quem é o Fantasma da Ópera, como que ele age, e começa já com uma tragédia ali, com crianças saindo correndo, dizendo que viram um fantasma da ópera, deixando todo mundo em polvorosa. É a noite também da despedida dos atuais diretores do teatro, da ópera, né? E, ao mesmo tempo, acontece, né, uma tragédia, tudo na mesma noite, e você vai acompanhando e vai ficando ansioso ao mesmo tempo. E nós temos agora a parte que estamos do livro, novos diretores assumiram a ópera, 2 novos diretores, e por mais que os diretores antigos tivessem falado sobre o Fantasma da Ópera, tivessem inclusive passado a lista de exigências e tudo mais do Fantasma da Ópera, eles acham que é uma brincadeira, que é uma pegadinha, e eles não estão acreditando, né, nesse Fantasma da Ópera, ou quem quer que seja essa pessoa, eles não estão acreditando, eles acham que é uma pegadinha. E tem a questão do camarote 5, que é o camarote do Fantasma da Ópera, que é uma das exigências dele de ser deixado para ele, aquele camarote de não ser alugado. E o que acontece? Que quando as exigências do Fantasma da Ópera não são acatadas, coisas estranhas acontecem, tragédias, enfim, várias coisas acontecem. E a gente tá nesse ponto em que esses novos diretores estão começando a ver isso, mas ainda para eles é algo que é muito surreal. Eles realmente acham que estão sendo colocados em algum tipo de pegadinha, sabe? E tá bem interessante. E agora eu vou começar o próximo capítulo, O Violino Encantado, na página 63. E vou seguir lendo, mas eu queria compartilhar com vocês como que está a leitura até agora. Confesso que gravar ao ar livre é meio difícil pra mim, mas eu tô indo treinar e queria compartilhar com vocês que eu parei. Vou iniciar o capítulo 8, né? Página 100, eu acho. E, gente, o Fantasma da Ópera, ele é bem engraçado, de certa forma. Ele é bem ácido, bem debochado. E, ao mesmo tempo, realmente, se não fizer o que ele quer, ele não tem dó nem piedade de ninguém. Tá sendo muito incrível essa leitura, de verdade, assim. Parei porque eu tenho que treinar, mas sabe aquele livro que você fica ansiosa pra voltar? Tô ansiosa pra voltar nele. Passando para atualizar vocês
da nossa leitura conjunta O Fantasma da Ópera. O livro já está bem marcadinho. Eu finalizei a primeira parte. O livro ele é dividido em 2 partes e eu acabei de finalizar a primeira parte. Vou começar a parte 2 do livro. Nessa edição aqui, eu vou para a página 161, tá? 161 do livro e dando início, então, né, a essa segunda parte. Eu posso confessar que eu estou gostando muito da leitura. Ela está me envolvendo demais. Não está sendo difícil ler esse livro de forma alguma, porque às vezes os clássicos, eles têm um pouco mais de dificuldade, né? Eles trazem um pouco mais de dificuldade na leitura, principalmente, é claro, pela sua linguagem, né? Pela sua linguagem, pela época em que se passa. Mas essa história, ela é tão envolvente, a escrita do Gaston, ela é tão envolvente, assim, parece realmente que a gente está acompanhando quase que um caso jornalístico, assim, que ele está revivendo um caso que aconteceu de uma forma jornalística, sabe? E ao mesmo tempo romântica e poética. É muito bacana. Se tiver um barulhinho de obra, gente, é porque é assim, né? Dia de semana, à tarde, obra, né? Não tem muito como fugir. Mas voltamos ao livro. Como eu falei pra vocês já em algum momento desse vlog, a gente começa a conhecer alguns personagens. Nós temos 2 novos diretores da ópera, 2 que estão se aposentando e 2 novos que estão chegando para assumir, para comandar a ópera. E já tem, assim, um mistério, já tem um burburinho sobre esse fantasma da ópera, sobre essa assombração. E a gente vai conhecendo aos poucos esses personagens. Também vamos conhecendo uma dessas cantoras de ópera, a Christine, que é uma jovem que está basicamente começando a sua carreira e a brilhar, né? E ela não é um grande talento, até que em algum momento ela parece que desabrocha com todo o seu talento. Nós vamos ter também a Charlotte, que daí já é uma cantora de ópera mais experiente, já é famosa e tem ali uma certa rixa entre elas, né? Mais da parte da Charlotte, né? Com toda certeza, porque ela quer todos os solos, digamos assim, ela quer ser a cantora de ópera, quer aparecer mais do que todos os outros personagens, do que todos os outros atores e cantores, enfim. E nós vamos ter também o Conde e o Visconde, o Raul, que é o Visconde, que é o irmão mais novo do Conde, e eu fiquei, né, Visconde, Conde, Visconde, Conde, que conhece a Christine da infância, sabe de toda a infância dela, da trágica vida dessa cantora, e que é apaixonado por ela, e vai tentar de alguma forma entrar em contato, e você vai acompanhando muitas nuances, assim, sabe? Tanto um romance de jovens, um romance proibido, por diversos fatores. Você vai acompanhar, então, esses diretores, novos diretores da ópera que não acreditam nesse fantasma, que acham que estão sendo totalmente ludibriados, até que algumas coisas começam a acontecer. E você vai conhecer esse fantasma da ópera, que, como eu falei, ao mesmo tempo que ele chega a ter um humor ácido e que você ri acompanhando, tipo, cara, aí as coisas vão ficando mais perigosas, ele vai ficando mais perigoso. O fantasma da ópera, ele vai se mostrando aos poucos pra gente, sabe? Você começa achando ele apenas alguém que prega peças e você já está em algum ponto vendo que ele é realmente alguém perigoso, alguém amargo, alguém que tem grandes problemas. E tá, assim, sensacional essa leitura. Parei num momento bem interessante, bem crítico da história e tô ansiosa aí pela parte 2. Mas agora eu devo sair à noite, tenho encontro com alguns amigos, então eu não devo pegar ele. Mas tudo me indica que eu termine esse livro ainda no final de semana, porque realmente tem sido uma leitura que me faz querer ler, me faz querer saber o que vai acontecer na próxima página, sabe? Tem mistério, tem romance, tem intriga. Então você vê também ali algumas críticas à sociedade e está, assim, sensacional essa leitura.
Passando para atualizar vocês, então, eu li bastante, né? Eu li finalizei a primeira parte desse livro aqui, do Fantasma da Ópera. E nós estamos no sábado, eu dei uma saída, fui fazer exercício, subi o morro, limpar a casa e agora eu peguei de novo pra ler. Mas eu li só o primeiro capítulo da segunda parte e agora eu vou dar uma saída pra almoçar com o meu marido, mas eu vou levar, porque eu acho que eu vou ter que esperar o meu marido um pouquinho. E esse livro tá muito viciante, então assim, eu não vou conseguir parar de ler. Essa é a questão, eu com certeza termino ele esse final de semana, a menos que aconteça alguma coisa, se algum compromisso, porque a leitura tá muito viciante. Agora mesmo que a gente tá numa situação ali de raptos ou sumiços, digamos assim, e um caos, um verdadeiro caos instaurado. Então assim, está sendo sensacional essa leitura. E é isso, gente, eu vou contando pra vocês um pouquinho aí conforme eu for lendo. Só passei pra dizer que ainda estou lendo esse livro e que ele está viciante. Gente, eu terminei o Fantasma da Ópera ontem, na verdade, domingo. E hoje eu estava, assim, planejando vir aqui conversar com vocês sobre o livro, fazer uma resenha final, né? Mas, assim, renite me atacou bonito, tô, assim, imprestável. Então, eu vou ficar descansando, tomei remédio e vou reassistir o filme do Fantasma da Ópera, acho que é de 2005. E daí amanhã, se eu estiver melhor, eu gravo pra vocês. E a gente pode até fazer talvez alguma comparação com o filme, não sei. Faz muitos anos que eu assisti, eu não lembro mais. E é isso. Então nós terminamos esta belezura aqui, O Fantasma da Ópera, de Gaston Leroux. E, gente, que jornada, que livro sensacional. Esse livro aqui, que tá bem marcado por sinal, foi a nossa leitura conjunta do Clube Entre Histórias desse mês. E foi simplesmente uma leitura maravilhosa. Eu fiz esse vlog, né, e justamente para ir acompanhando cada detalhe. Mas eu fiquei encantada, eu fiquei envolvida. E eu comecei, na verdade eu demorei para começar a ler, já era para ter começado lá no dia 14, mas eu comecei já quase no fim do mês, assim, e a leitura foi muito fluida, muito rápida, me surpreendi positivamente. Esse livro aqui, ele foi lançado em 1909 e 1910, na verdade, né, como um folhetim de jornal. Então ele foi publicado em duas partes, lá no início do século XX, 1909, 1910, e como um livro mesmo, né, o formato que a gente conhece, foi publicado em 1910, na França, né, é um escritor francês, e inclusive o Gaston, ele era um jornalista, e isso explica muito desse livro, o fato dele ser um jornalista, como ele narra essa história, faz total sentido, porque a todo momento parece, e eu até comentei isso no vlog, que você realmente está lendo um livro-reportagem, sabe? Que aquilo realmente aconteceu, que tudo que está nesse livro se trata de uma história totalmente real, sendo que, na verdade, apesar de alguns fatos aqui realmente terem acontecido de alguma forma, eles serviram apenas de inspiração
para criar essa história do Fantasma da Ópera, essa história tão sensacional. Aqui nós temos uma jovem, a jovem Christine, que é uma cantora de ópera, mas ela não é a cantora principal, nem nada do gênero dessa ópera, a Ópera de Garnier. E ela é uma garota jovem, bem jovem, ali 16, 18 anos, por ali, essa faixa etária. E ela é uma menina órfã. O pai dela era um violinista muito famoso, né, mas havia falecido ainda quando ela era bem jovem, a mãe dela também. Então, ela acaba tendo que se virar de certa forma, não totalmente sozinha, a gente vai ver isso no livro, né? Ela acaba ficando com uma família, mas ela já acaba passando por muitas coisas desde jovem, desde muito cedo. E nessa ópera começam a surgir alguns boatos de que existe um fantasma da ópera, e quando alguma coisa estranha acontece na ópera, seja uma coisa engraçada, até, né, uma pegadinha, até algo mais trágico, a culpa sempre é colocada nesse ser, no fantasma da ópera, e cada um fala que viu ele de algum jeito, de alguma forma catavérica, ou com uma bola de fogo na cabeça, enfim, sempre vão se criando essas histórias, né, no imaginário das pessoas. E, em certo momento, a Christine começa a aparecer, a brilhar mais nessa ópera, né? Ela acaba tendo aí umas aulas particulares de música, do anjo da música, e ela acaba começando a brilhar mais. Em contrapartida, a gente tem também todo esse ambiente da ópera que agora está com 2 novos diretores, né, 2 novos administradores da ópera, e eles já vão sendo avisados tudo que eles têm que fazer, né, como por exemplo, deixar o camarote 5 à disposição desse fantasma da ópera, fazer um pagamento bem gordo mensal pro fantasma da ópera, e eles acham que é pegadinha, pode ser pegadinha inclusive dos antigos administradores, alguém tá querendo fazer uma pegadinha com a gente, e só que assim, todo o pedido do fantasma da ópera que vem através de cartas, ele vem com uma ameaça, que se não for cumprido, ele vai fazer alguma coisa. Então, primeiro os diretores eles acham que é bobeira, é alguma pegadinha, mas essas ameaças das cartas começam a se cumprir. Então, aos poucos, eles vão vendo que, opa, tem alguém realmente por trás desse fantasma da ópera, ou tem alguma coisa por trás desse fantasma da ópera. A gente vai ter também o Visconde, o Hal, que é um amigo de infância, digamos assim, da Christine. Eles se conheceram quando criança, dá até pra ver que eles já tinham ali um certo interesse romântico nascendo, mas foram afastados, e ele encontra ela novamente na ópera, e por mais que você vê que ele até tenta ficar um pouquinho longe, porque assim, tem as questões sociais que também são abordadas nesse livro, ele é um visconde, ele é irmão mais novo do conde, e ela é uma cantora de ópera que tem todo o seu estigma, tanto positivo quanto negativo, né, naquela época. Mas ao mesmo tempo ele acaba se envolvendo rapidamente, então tem esse romance, né. Só que, voltando para Christine, esse tal anjo da música, né, obviamente isso não é spoiler, gente, assim, você já entende logo de início, ele é o fantasma da ópera, são a mesma pessoa. E ela vai se ver ali meio que, quase que num triângulo, meio que de amor, de ameaça, são relações bem tóxicas, e tem essa questão de pertencer, e o próprio fantasma da ópera, ele se aproveita de certa forma dessa ideia de anjo da música que ela tem, que foi plantada pelo pai dela. Então assim, tem várias questões que envolvem esse trio, porque o Visconde ele já fica querendo saber quem é esse fantasma da ópera, ele fica muito enciumado, vão ter momentos de explosão. A Christine se vê numa situação muito complicada entre amor, entre medo, entre anseio de agradar, enfim. São várias camadas, e esse livro ele tem essa pegada, tanto que parece real, né, quanto ela é meio sombria, ela tem essa questão gótica, essa questão um pouco de terror, de suspense, de enigma policial, ele envolve um pouco de tudo. E é assim, sensacional. Eu devorei cada página, eu queria ler mais e mais e mais e entender o que ia acontecendo. Foi uma leitura simplesmente incrível que eu recomendo demais. Se você ainda não leu O Fantasma da Ópera, tá perdendo tempo, como eu, que tinha esse livro já há tanto tempo na minha estante e ainda não tinha feito essa leitura incrível. E daí, pra completar, eu reassisti, porque eu já tinha assistido há alguns anos, O Fantasma da Ópera, o filme de 2004, e é um filme musical, né, um musical muito bom, por sinal. Esse livro, é lógico, né, O Fantasma da Ópera,
Ele é um musical, um dos, né, ou se não é o musical mais famoso em mais tempo em cartaz da Broadway, né, ficou em cartaz por muitos anos, por décadas, e encerrou há alguns anos. Eu não tive, assim, a linda oportunidade de ver esse espetáculo da Broadway, mas tenho certeza que seria incrível, que foi incrível, né, eu já vi várias pessoas falando que era maravilhoso. E o filme ele é inspirado no espetáculo da Broadway, esse filme de 2004. Não é inspirado direto do livro, digamos assim, né? Ele é inspirado desse espetáculo da Broadway, desse musical. E vamos falar assim, ó, o filme ele é belíssimo, apesar de ser 2004, ele nem parece ser tão antigo. A trilha sonora é sensacional. Os atores se empenharam muito e foram maravilhosos, né? A atriz que faz a Christine, ela tinha já essa formação lírica, então assim, ela foi brilhante, sensacional. Mas você tem algumas coisas mais suavizadas, né? Esse livro aqui, ele é bem gótico, bem dark, sabe? Já lá você tem um pouquinho mais de um romance, digamos assim, uma coisa um pouquinho mais leve. Por exemplo, aqui, o Fantasma da Ópera, ele é tido como uma pessoa que é horrenda. Ele tem o rosto todo defeituoso, ele é muito horrível, ele assusta as pessoas, não só por ser quem ele é, né, por fazer as coisas que ele faz, mas pela parte física realmente dele, que chega a ser bem assustadora, é colocada como as pessoas parecem que viram um cadáver, que não tem o nariz, que isso e aquilo. E daí no filme de 2004, eles colocam quem? O Gerard Butler pra fazer o fantasma. Aí o que é difícil, né, meus amigos? Aí coloca ali o Gerard Butler há 20 e tantos anos, né? Então, realmente eles fizeram uma maquiagem, né? Os momentos que aparece ali a outra parte do rosto do fantasma, digamos assim, é muito bem feita até, mas quando você vê só um lado da máscara, você vê o Gerard Butler como fantasma da ópera, fica difícil pra Christine, realmente. Mas brincadeiras à parte, o filme ele é muito bacana também. Eu até fiz um post no Stories e coloquei assim, não tão dark, nem tão brilhante quanto esse livro, mas o filme também é uma pedida muito boa, principalmente para quem gosta de musicais de ópera, realmente. E a trilha sonora é incrível, os atores foram muito bons, e o livro é sensacional. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vlog do Fantasma da Ópera. Eu amei ler esse livro, e em breve eu trago novidades aqui do nosso clube de leitura. Vou trazer já a próxima leitura e as novidades para esse clube, porque inclusive a gente vai ter agora um encontrinho online, né, do pessoal que participou dessa leitura para conversar. Então a gente está aperfeiçoando o clube de leituras entre histórias para trazer algo mais profissional realmente para vocês e que a gente possa estar mais junto, conversar e tudo mais. Então, logo eu trago mais novidades para vocês. A gente se encontra, é claro, no próximo vídeo. Um beijão a todos. Ai, não deixa de se inscrever aqui no canal, de compartilhar e de me seguir lá nas redes sociais também. Tchauzinho!